Na mensagem de hoje eu vou trazer algumas visões que mudaram a vida do apóstolo Paulo. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que nós estamos compartilhando neste canal. Nós vamos utilizar o texto de Atos, capítulo de número 26, versículo 14 até o versículo de número 19. Lembrando que estamos utilizando esse texto apenas como base para a nossa mensagem. Toda mensagem precisa estar baseado em um texto, seja ela expositiva, textual ou temática. Nesse caso, nós vamos utilizar esse texto como tema e nós vamos falar sobre as visões que mudaram a vida do apóstolo Paulo. Bem, a nossa introdução nós começamos com um impacto, uma palavra de impacto. A vida de Paulo foi profundamente impactada por 4 visões que surgiram como guias transformadores em seu caminhar. Basicamente, o sermão vai tratar desse assunto, as 4 visões que mudaram a forma do apóstolo Paulo caminhar enquanto aqui estava sobre essa terra. Bem, que visões são essas? Se eu vou falar de 4 visões, então eu terei 4 tópicos, tá? 4 tópicos que falam de 4 visões diferentes uma da outra, que transformou o caminho do apóstolo Paulo e que pode transformar também o nosso caminho. A primeira visão que transformou a caminhada do apóstolo Paulo foi a visão de Cristo vivo. Atos capítulo de número 9, versículo de número 4 ao versículo de número 6, fala a respeito desta visão. E quando ele teve essa visão, 2 coisas aconteceram. Jesus o chamou para a salvação. A pergunta que foi feita para ele: por que me persegue? E dura coisa é recalcitrares contra os aguilhão. Ou seja, não adianta você fugir, porque eu tenho um chamado de salvação sobre a sua vida. Então, a primeira visão que o apóstolo Paulo teve foi do Cristo vivo. Mas outra coisa aconteceu também nesta visão. Ele chamou para uma posição. Paulo, que estava caído, agora a palavra de Deus nos diz no verso 6, levanta-te, põe-te em pé. Então Deus chamou ele para colocar-se em pé e ministrar a palavra de Deus e fazer a obra de Deus. Nessa visão do apóstolo Paulo, nós podemos perceber que houve uma mudança. Paulo, que era perseguidor, agora é pregador da palavra de Deus. Ele foi salvo e foi transformado em um pregador da palavra de Deus. Essa foi a primeira visão que impactou a vida do apóstolo Paulo. Nós temos também a segunda visão, para esse vídeo não ficar muito longo, que é a visão missionária. Paulo teve a visão missionária que mudou o rumo da sua caminhada. A visão missionária está em Atos capítulo 16, e o verso de número 9, onde Paulo teve à noite uma visão que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogava: passe a Macedônia e nos ajude. Qual a importância dessa visão? Paulo estava querendo evangelizar em um outro local, estava querendo ir para a Bitínia, só que ele tem uma visão dada por Deus, aonde Deus mostrava para ele a necessidade do povo da Macedônia. Todos que querem fazer a obra de Deus precisam ter esse tipo de visão que mostra aonde Deus quer usá-lo para ganhar alma. É importante que você entenda que adorar a Deus você pode adorar em espírito, em verdade, em qualquer lugar. Mas trabalhar para Deus tem que ser na direção do Espírito Santo. Em Betínia tinha gente que precisava ser salvo, mas só que Deus estava guiando Paulo através de uma visão, mudando a rota do seu caminho para ir pregar em Macedônia. É preciso que você busque de Deus essa visão, aonde Deus quer que você trabalhe na obra dele. Qual é o lugar que Deus quer te levar para fazer a obra dele? Nós precisamos, nessa área, ser guiado pelo Espírito de Deus. A terceira visão que impactou a vida do apóstolo Paulo é a visão da necessidade de pregar o Evangelho. E aqui eu acho interessante, Atos capítulo de número 18, verso 9, o Senhor aparece a Paulo em visão e diz: não temas, mas fale e não te cales. Ele também, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: olha, quando anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho de Cristo. A igreja recebeu essa missão de pregar a palavra de Deus e ela não pode se calar. Deus opera através da pregação
do Evangelho. Então, nós precisamos ter essa visão da parte de Deus, da necessidade de pregar a palavra para que o Espírito de Deus possa convencer o homem do pecado, da justiça e também do juízo. A igreja, nós como cristãos, não podemos nos afastar desse propósito, dessa visão que há uma necessidade de pregar o evangelho. Deus disse a Paulo: não temas, não tenha medo, mas fale, não te cales. Então, através da pregação de Paulo, muitas almas teve um encontro com o Senhor Jesus. A quarta visão foi a visão do paraíso. Essa visão do paraíso está em 2 Coríntios capítulo 12, verso 4. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Quando fala terceiro céu, nós temos o céu que nós podemos observar, né? Esse céu que a gente consegue enxergar, a atmosfera, e temos também o céu, a habitação de Deus, aonde está o trono de Deus. O que nós podemos perceber, ele foi até o terceiro céu, a presença de Deus, e as Escrituras diz que ele viu coisas lá que são inefáveis. Inefável significa que não pode ser explicada com palavras humanas. Mas algumas coisas aconteceu com o apóstolo Paulo nesta visão. Ele viu a superioridade do céu. Ele viu coisas que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviram, e que não subiram ao coração do homem. Era o que Deus havia preparado para os que amam. Então ele viu coisas além daquilo que nós, como simples mortais, podemos observar. Coisas que vai além da nossa percepção. Então o céu é muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos. Ele viu também o consolo para suportar as aflições. Romanos 8,18, ele diz assim: tenho por certo que as aflições do tempo presente não se pode comparar com a glória que nos há de ser revelada, ou seja, nas mansões celestiais há de ser revelada essa glória do céu. E nisso Paulo conseguiu suportar aflições. Paulo entendeu que as coisas do céu são maiores que as coisas da terra, então ele teve essa visão do paraíso. É interessante que todo crente precisa pedir a Deus para abrir os seus olhos para que ele possa entender que o céu é superior às coisas dessa terra, que vale a pena sofrer enquanto aqui está para poder estar com Cristo na eternidade. Então, as 4 visões do apóstolo Paulo são estas. Eu espero que você tenha compreendido e absorvido e possa também pregar esta mensagem e aplicar de uma forma ainda melhor na vida daqueles que vão estar te ouvindo. As visões que mudaram a vida de Paulo certamente mudará a minha e a sua. Tenha essas visões no nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa pregação, não esqueça de deixar o seu like e nem o seu comentário, tá bom? Para ajuda muito o canal. Se você quiser adquirir nosso livro Aprenda a Pregar, do Zero ao Sermão Eficaz, tem um link aqui na descrição. Lá você também vai encontrar Esboço de Pregação volume 2, tudo e-book, tá? E Esboço de Pregação volume 1. Você vai poder estar adquirindo e nos abençoando. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.